tarde. É com muita alegria sempre que a gente faz essa abertura. E a ideia dessa abertura é exatamente despertar a nossa atenção para que o que aqui acontece é muito mais do que simplesmente assistirmos palestras. Aqui é todo um trabalho de mudança de cultura organizacional. É algo que vai se acontecendo ao longo do tempo, com a participação, com a construção de cada um dos aqui presentes, dos que ainda não chegaram, mas vão chegar, exatamente para a gente se engajar em algo maior do que nós mesmos, onde o grande foco é o diálogo, e além do diálogo, é o diálogo com aquela sensação de conexão entre as pessoas e elas marcadas com um propósito comum e que promove esse crescimento não só pessoal, mas sobretudo o crescimento da ANS. E só para a gente entrar no tema do Antônio, um tema muito bacana que vai ser abordado hoje, redes sociais, é muito bom a gente lembrar o seguinte: a gente pode aprender simplesmente com o passado e perpetuarmos esse passado de uma forma robotizada, ou podemos despertar a nossa atenção, como eu falei no início, para um futuro emergente, onde a inovação se faz presente. Isso é muito bacana. É uma coisa que é um convite a todos nós a gente colocar atenção. E temos aqui também o Bruno, que vai apresentar em breve, ele vai falar a respeito sobre uma apresentação sobre segurança em redes sociais. Ele vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso. E o que ilustra bem essa ideia da rede, da conexão. Porque rede social já existe, somos nós. Só que eles vão trazer um saber a mais e vão compartilhar. De antemão, agradeço ao Antônio, que vai apresentar o tema de hoje, ao Bruno, em breve vai apresentar uma linha de espaço aberto, uma outra atividade dele e da informática. Ele vai falar a respeito, bem rapidinho, para despertar também a gente sobre isso. E, enfim, eu agradeço a todos aqueles que se propõem a vir aqui, sabendo que todo mundo está com a agenda super lotada, 1000 afazeres, mas que optam por priorizar participar desse processo de construção coletiva. Ok? Então, com vocês agora o Antônio, eu vou ficar aqui no manejo dos slides. Obrigado, Antônio. Olá, boa tarde. Bom, finalmente, né? Deixa só um primeiro, que eu vou colocar aqui uma coisa que eu acho importante, que é a rede social. Todo mundo ouviu falar, né? E o que é a rede social, assim, para vocês? Ou o que vem, a primeira ideia que vem quando a gente fala o termo rede social? Facebook. Tá, mas o que é? Tirando a plataforma, tirando a tecnologia, o que vincula, assim? Interesses em comum. Interesses em comum. Um contato com várias pessoas a partir de um único ponto. Conexões. Conexão, para mim vem a palavra conexão também na cabeça. O que mais? Só? Ninguém vai falar entretenimento, perda de tempo, baixinho, Isso aí é só depois do expediente. Então tá, então a primeira... Aí a gente tá usando uma mídia, né, que é uma tecnologia do Google, integra com o YouTube, é o Hangout. Então, a gente tem transmitido os espaços abertos, feito alguns testes para ver o impacto que está dando na rede também, está funcionando bem. Então, assim, o termo rede social, ele é um termo mais genérico, mas também pode ser entendido e contempla um universo de mídias colaborativas. Isso é a primeira confusão que começa a surgir. Porque quando você fala mídia, a tendência é você pensar em mídia como uma coisa que vai colocar conteúdos para as pessoas consumirem. Também é isso, mas não é só isso. É comum ver o termo também tecnologias colaborativas. Eu mesmo cheguei a usar aqui tecnologias colaborativas. A Paula, que está de férias, está lá com a gente na comunicação, já estava no outro setor, e ela falou, pô, eu acho mais interessante usar mídias, tecnologias, enfim. São vários termos que, na verdade, traduzem a mesma coisa. É uma mudança de uso da tecnologia, né, com as plataformas abertas, a partir da criação da internet,
que a ideia lá no início da internet foi conectar os e-mails, e depois, quando a internet virou um ambiente gráfico, pelo Tim Berners-Lee, ele foi tornando isso mais intuitivo, até chegar no conceito da rede social, que é a troca, né, e conteúdo colaborativo e a emergência, que está acontecendo aí em vários momentos, em várias situações, em vários contextos. E para a organização, por um universo assim mais que a gente possa pegar, né, visibilizar, o ponto a presença central é o portal NS, né? A ideia do centro. Tem um lugar na internet, no universo virtual, que é da onde vão partir as coisas. Mas não quer dizer que esse lugar seja o centro. Olha que loucura, esse é o centro da presença digital, mas não é o centro. Por quê? Porque ele vai estar conversando com todos esses outros ambientes aqui. Esses são os principais. Pode ser que amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, não seja mais Twitter ou Facebook muda, enfim. Então, é como se fosse uma referência. Né? Por que isso? Porque aqui, ó, se reparar, não tem centro na rede. Então, essa é a primeira mudança. Se pensar na rede como centro, não vai conseguir absorver o que ela tem de melhor. Para as organizações, isso aqui é um grande problema. Porque as organizações são pensadas hierarquicamente, né? Não são organizações públicas, mais as públicas do que as privadas. Mas também é um problema para as privadas. A própria televisão também não está Sim. podendo fazer. Sim, exatamente. A Rede Globo está pedindo. Vamos lá. Por favor. Antônio, desculpa, eu realmente não sei. Ali abaixo do Facebook é o quê? Eu confesso que eu não sei o que é. Esse aqui? É. Esse é o slide share. É o mais chatinho de todos eles. Depois você vai ver por quê. Não deixa ver métrica aí para compartilhar, pede. Enfim, os outros são todos legais. Esse aqui é o mais chatinho. É porque é do LinkedIn. O LinkedIn comprou e quer levar todo o tráfego para ele. Cada rede, cada plataforma dessa, é importante ressaltar isso, É de algum grupo. elas são gratuitas. Se elas são gratuitas, em aspas, elas querem algo em troca. Você gera algo em troca para ela e ela, na verdade, vai monetizar. Então, hoje, por exemplo, o próprio YouTube está monetizando muito com os canais. Porta do Fundos é um exemplo. Levou tráfego para o YouTube monetiza, o YouTube também ganha, né? E é uma troca. Mão dupla. Então, qual é a estrutura da conversa, do bate-papo? Uma estratégia, a gente vai ver rapidinho, objetivo, uma abordagem, as dimensões que podem ser entendidas como processos de trabalho para as organizações e depois uma provocaçãozinha no final. Vamos lá. A estratégia. Pode passar. Esse nome aqui, quem tiver interesse no assunto, quem gosta, quem acompanha a tecnologia, enfim, para aplicar aqui, enfim, ou algum outro projeto, é o melhor nome no Brasil. Por quê? Toda a literatura que tem nessa área, envolvendo colaboração, mídias, ela não vem da academia. Ela não está vindo da academia já há alguns anos. Ela está vindo dos consultores. O Cipriani é consultor da Deloitte. Já morou fora, muito tempo na Europa, fez um apanhado de cases interessantes, cases inclusive do governo, de coisas que estão sendo usadas no governo. E ele já tinha publicado um livro, acho que em 2008, sobre blogs corporativos. E depois publicou esse que está sendo bastante usado, que é o Estratégias de Mídias Sociais. Por que o Cipriani tem outros? Eu considero, assim, pelo que eu li, muito bom. Porque ele traz uma abordagem de negócio para essa história toda. E por que a abordagem de negócio ela é mais interessante? Porque ela não vê um processo só. Então, quando você ouve na internet curso, workshop, mídias sociais, redes sociais, marketing, mídias sociais, já temos um problema. Porque ele vai abordar marketing. Ele vai abordar conversão. Você clica, aí aquele clique vai gerar não sei quantos impactos para a sua campanha de mídia. Ele vai falar sobre marketing. Ele não vai falar sobre atendimento. Ele não vai falar sobre tecnologia. Vou botar só com aquele ponto de vista. E o que ele coloca nesse guarda-chuva aqui?
ele consegue resumir bem os objetivos numa organização. Dentro, mais ou menos aqui no meio e fora. Dentro da organização, eficiência e efetividade. O que seria isso na nossa realidade aqui na INS de 1 ano e meio, 2 anos para cá? Rede social na INS existe? Vocês acham que existe? Qual é a rede social? A intranet. Então ela está aqui, ó, tá? Com uma abordagem, um objetivo de melhorar a troca de informação. É um processo longo, a gente vai ver um exemplo aqui, que funcionou há pouco tempo, mas é um processo demorado. O outro, inovação. Esse é mais difícil ainda. E fora, caminhando mais para o universo aí da nuvem, a ideia do relacionamento e proximidade, que é bem próximo da área do processo de atendimento, do relacionamento com o cidadão, e esse aqui mais próximo do processo de comunicação, que é a percepção do governo, que é a imagem. Você pode trabalhar com um objetivo, pode trabalhar num momento, né, num estágio. Você pode trabalhar com esse aqui, que foi que a gente fez há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Depois você pode partir para o segundo, para o terceiro, enfim. Vai depender do estágio da organização e da maturidade que você tem. Bom, independente dos objetivos, independente dos estágios, tem uma abordagem que vai embasando toda essa história aqui. Essa aqui é a mais importante, olha. Porque essa aqui, ela está falando de governo participativo. Então, ela está colocando uma perspectiva de troca. Mas para essa abordagem acontecer, tem que ter as dimensões também apoiando. Podemos entender as dimensões como processos de trabalho. Não, isso aqui não é exaustivo, pode ter outros processos, pode ter aqui processos de gestão do conhecimento, né? Mas esses aqui seriam os que são mais afetados, talvez, no primeiro momento, né? Cultura e pessoas, que o Gatti falou, que é mudança de cultura organizacional, governança, são as políticas, que a gente vai ver até uma abordagem que o Bruno vai fazer também. Enfim, também tem a ver com gestão de riscos, comunicação, tecnologia. Bom, por último, tem aqui a história das plataformas. E eu acho que é interessante o esquema, e talvez ele traduza bem, porque não é muito comum você ver a abordagem tecnológica vir por último, ela vem sempre na frente, aí começa a confusão. Rede social, ótimo, vamos lá. Vamos implementar o Twitter, sei lá, o Facebook. Aí começa. Mas como é que funciona? Vai controlar? Aí começam aquelas outras questões. Quando você define o objetivo, o que você quer, fica mais fácil. Se você quer uma abordagem, o governo social pode ser usado, por exemplo, para controle social, participação popular, consulta pública, audiência pública, câmara técnica, enfim. Opa, está bem próximo do meu negócio. Começa a fazer sentido. Vamos ver então quais são os processos que são mais impactados. Né? Próximo, por favor. No final, eu vou tentar não me estender muito, e no final a gente abre para conversar bastante, trocar. Então, seguindo na linha do que o Fábio coloca, e que, de certa forma, já estamos praticando aqui na INS, eu penso sempre com a ideia de comunidade. Por isso que a ideia da comunidade é importante. Não é porque a comunidade é um espaço que está dentro de uma plataforma. Não. Ali é apenas uma metáfora do que é a ideia. Comunidade são grupos com interesses semelhantes, que podem se reunir para um processo que vai durar 3 meses, se for um grupo de trabalho, que tem que começar e terminar com o produto entregue, ou não. Ou pode ser simplesmente uma comunidade de troca, de discussão, pode ser uma comunidade de aprendizagem, de troca de informações, de prática, de processos. Bom, internamente, isso aqui está mais no universo que seria a intranet. Eu posso também trabalhar com essas comunidades de dentro para fora da organização. E aí ela deixa de estar não só num ambiente que é interno, mas ela vai estar também num ambiente externo. Opa, como assim? Mas não é interno, não é externo? Não. Isso, na verdade, nunca existiu. A gente tinha ilusão, antes da tecnologia se tornar mais intuitiva, que não, eu tinha o e-mail, aí eu usava o e-mail, circulava externamente.
né? E aí tem oportunidades, mas também tem problemas também. Algumas empresas começam a usar para contemplar todo esse universo aqui de comunidades, a gente trabalhando com a ideia de rede social corporativa, que não é que não é o Facebook, que não é o Twitter, mas é uma rede social corporativa que seria a junção de uma intranet, de um portal, e que vai colocar todos os funcionários trocando e interagindo. E por último, espaços que são completamente externos à organização são as redes, né? São as interfaces. Se você entrar, por exemplo, hoje, agora, você vai lá no Reclame Aqui, tem citação ANS lá. Plano de saúde, ANS, não sei o quê. E, enfim, em outros, Yahoo Perguntas e Respostas, né? São os espaços onde a menção à sua marca está presente. E aí, novamente, dentro e fora da organização, descrevendo um pouco o que são esses objetivos. Então, a eficiência, aumentar a produtividade dos funcionários, a inovação, né, usar recursos e estimular inovações, relacionamento e proximidade, estreitar relacionamento junto com cidadãos e outros governos. Isso aqui, ó, que desafio, hein? Grande desafio. E o último, se você olhar o primeiro, né, no sentido contrário, a percepção de governo, que é melhorar a imagem. Então, só recapitulando, independente do objetivo, independente dos processos que vão ser impactados num primeiro, num segundo momento, quando eu tenho a clareza da abordagem, o que é isso? Só falando isso tudo, rede, maluco, não sei o quê, mas o que é isso na organização? O que é isso na organização pública? É isso aqui, ó. Esse é o valor. É gerar fatos e ideias, e aí você faz uma identificação dos problemas, né, uma discussão compartilhada, é desenhar e adotar as políticas, entra a questão da participação, implantar essas políticas, e aí tem o desafio, porque é uma sociedade conectada. Eu, como organização, eu tenho uma política, mas até que ponto essa política pode ser flexibilizada ou não? E avaliar. Quer dizer, avaliar, você também transforma o modo de trabalhar. E, por último, dando mais transparência. E isso se retroalimentando. Então, essa conversa toda, se é Facebook, se é intranet, começa a fazer sentido se eu tenho uma proposta clara, uma abordagem clara. Eu não vou pegar... Eu posso pegar, por exemplo, o Twitter, vou lá mencionar. A gente vai fazer agora o Encontro NS. Vou botar lá, hashtag Encontro NS. A NS faz encontro, ou retoma os encontros NS junto à sociedade. Ótimo. Mas isso é 10%, 20%. É a parte mais... Você noticia, né? Você divulga, mas você não puxa, né? Você não troca. Mesmo que essa troca, no primeiro momento, ela tenha limites, é importante pensar com a cabeça desse diálogo. Bom, o que eu fiz? Eu tinha os processos e as dimensões, aí eu vou começar pelo mais fácil, vou começar pelo mais difícil. Mas não tem ninguém, tem alguém da área de relacionamento, da fiscalização, da área lá da diretoria de fiscalização? Não. Bom, aí eu falei, não, vou chutar logo, vou começar pelo mais complicado. Esse aqui, na ANS, eu acho que é o mais complicado. Porque tem dois processos aqui que, no primeiro momento, eu acho que eles são bem impactados. É o processo de relacionamento e da tecnologia. Tem impacto imediato. A cultura também tem, mas a cultura é mais a longo prazo. Então, o Cipriani, ele, na verdade, ele chama de estratégia de operações todo o processo para você implementar, planejar o projeto. Eu trouxe para cá e dei um detalhe especificamente em relação ao atendimento. Todas as empresas que fazem, a gente vai ver mais para frente, elas fazem esses movimentos, elas fazem políticas de uso. Vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Por mais que você faça a política de uso, a iniciativa em mídia social, ela sempre vai canalizar a reclamação. A forma como você vai trabalhar a reclamação vai depender do estágio que a empresa tiver.
E aí você vai definir como você alinha esse processo. Então, assim, você pode no primeiro momento trabalhar num estágio mais elementar e no segundo momento você pode ir alinhando esses processos. Pode seguir, por favor. Ok, na prática, o que é alinhar processo? Aqui na prática, Da hora que eu não me consigo. Outro exemplo da internet daí. Bom, aqui na prática é onde dois processos aqui na NS começam a se aproximar. E pelo menos a expectativa, que um alimente o outro, que um retroalimente o outro. Vocês conseguem identificar quais são esses dois processos aqui? Um é da comunicação, né? E o outro é do relacionamento. Por quê? A rede, ela vai aproximar esses dois processos. Ela vai, naturalmente, pegar a comunicação, e aí a comunicação que a gente está falando aqui não é só a comunicação de mídia. A mídia é o público que a comunicação trabalha. E talvez dele que mais demanda, mais urgente. Mas a rede ela vai introduzir outros públicos. Você vai ter que dar respostas e vai ter que atender a certos tipos de demandas que vão vir, né, de consumidores, de estudantes, enfim. Só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, a gente está chegando a 600 curtir no Facebook essa semana. Curtir não é a informação mais importante no Facebook. O mais importante no Facebook é falar sobre. Significa que as pessoas estão jogando, comentando, curtindo. Isso é o mais importante. O curtir é quantitativo e falar sobre é qualitativo. Agora, o que chama a atenção? De cada quatro de pessoas que estão curtindo, você tem uma que é colaborador interno, que é bom. Mas dessas quatro, posso dizer assim que um ou dois, muita gente de colégio, de segundo grau. Aparece lá Cefete, eu não sei se a pessoa não muda o perfil, mas pela carinha é um adolescente, né? 20 anos, né? Não tem ninguém assim careca. Né? Mas assim, então tem Cefete, universidade. Eu comentei ela assim, não era esperado não. Mas a Adriana falou, a gente sempre achou que um público poderia ser o público acadêmico. Não sei ainda, estou lá acompanhando para ver. Mas está chamando muito atenção. Muita gente da área jurídica. Interesse no assunto. Não por acaso, o post, eles fez um teste aí, que para cá já foi até uma certa inovação, que foi a judicialização da saúde, teve também um bom retorno. Bom, estratégia de operação começa a aproximar a comunicação e relacionamento. A resposta pronta, que é o nível 1, é o que a comunicação já faz, é que o processo da assessoria de imprensa já faz o tempo todo. Ela é demandada pela mídia, ela responde essas solicitações com um expertise, com um conhecimento que já está acumulado, que é o processo dela, né, que ela faz. E aí, quando você parte para a rede, esse conhecimento ele já vai estar um pouquinho mais organizado. Ele já vai estar, ele começa a ser um pouco mais distribuído. Ele não vai ficar só no portal. Ele vai ficar no YouTube com vídeo, ele vai ficar no SlideShare com PowerPoint. Ele pode também ser usado em guias, né, a partir de guias práticos, que é onde você tem guia do consumidor, guia do plano de saúde, portabilidade, enfim. E aí tem a pergunta, no nível básico, qual é o procedimento que vale para o rol de 2014? Isso aí é bate-pronto. Está com a comunicação. Nível 2, caso específico. Você começa a ter que procurar as áreas. Isso aí é o dia a dia, muito de lá. Então, e aí você começa a entrar num detalhe. Por que o PET Scan não entrou no novo rol? Qual foi o motivo? Dá para responder? Talvez dê. Aí tem uma barreira aqui, ó, imaginária. Aqui, ó. Está dividindo aqui, depois eu explico. Nível 3, complexo. Eu entro no atendimento. É o protocolo para o caso específico. Se o PET Scan faz parte, por que o meu plano não aceitou? Opa, começa o grau de problema começa a ficar um pouco mais, né, complicado, mais complexo.
E o nível 4 é o pós-atendimento, que é a ouvidoria. Minha solicitação não teve resposta. Essa linha imaginária aqui, tá? Daqui para cá, essa pergunta vai ter uma resposta que vai estar na timeline. Por quê? Porque essa resposta é uma resposta mais genérica. E essa resposta mais genérica vai ajudar as outras pessoas a esclarecerem as dúvidas que muitas vezes são repetidas. A gente conversou com a Flávia, lá do relacionamento, do atendimento. Se eu não me engano, 70% hoje da demanda de relacionamento na agência ainda é por informação. Ou seja, ainda é assimetria de informação. Não é reclamação, mais da metade. Então, se isso aqui a gente consegue aproximar mais esses processos, um ajuda o outro. Bom, aqui no meio tem o que a gente chama de menção. Por quê? Quando você for responder publicamente na timeline, que é onde eu coloco lá os comentários, aí alguém responde, enfim, eu menciono a pessoa. Então, a NS responde, menciona Leilane, o seu problema, você pode consultar o guia, né, ou então, não, Leilane, você tem que entrar aqui no protocolo para que existe uma fila. Né? Um dos receios, inclusive, da área de atendimento é esse, mas como é que vai entrar e como é que vai responder? Porque a gente tem um processo, tem uma fila, tem idosos que vêm na frente, né? Tem uma normatizada né? E aí, depois da menção, eu entro no particular, eu vou para o inbox. O que é o inbox? É aquela resposta privada. É como se fosse um e-mail particular que você tem no Facebook, que você tem no Twitter, né? E que você vai responder. Marluce, é a favor de entrar em contato novamente para tirar uma dúvida, ou então, por favor, procurar a central de atendimento. Isso é o que dá para fazer no momento, no estágio de maturidade que tem a NS. Vai ser sempre assim? Espero que não. Porque se isso avançar, daqui a 1 ou 2 anos a gente vai estar voltando aqui e vai estar conversando o seguinte. A área de atendimento e a área de comunicação, enfim, ou com a ajuda da área de tecnologia, de repente vai estar mais próximo. E a área de atendimento vai estar pegando as dúvidas da rede, botando tudo no mesmo liquidificador e qualificando a entrada das demandas que ela tem, que ela recebe. Ela vai poder juntar, por exemplo, demanda do e-mail, demanda de carta e demanda da rede também. E aí você começa a entender que a rede pode ajudar ou pode remodelar o teu processo de trabalho. Ela não é mais uma coisa que é uma coisa específica de uma área. Acho que o maior ganho passa a ser esse. A Bárbara saiu, mas o exemplo específico do processo Cultura e Pessoas, o exemplo da INES hoje é esse aqui. Por que é esse? Porque depois de um ano e 3 meses, que é o tempo, inclusive, que alguns desses autores, que alguns desses consultores falam, consultores eu falei da Deloitte, né, mas tem também da IBM, que é o Mauro Seguro, inclusive tem um blog ótimo, tem o da HP, tem o da Gartner. Eles falam mais ou menos que leva um ano e meio para a organização perceber o valor disso no dia a dia. Bom, levou 1 ano e 3 meses aqui na INES. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo que seria muito bom que se reproduzisse, que se registrasse, né, no sentido da gestão do conhecimento, para jogar para outras práticas. Por quê? Se usou a comunidade temática apoiando o processo de trabalho e se usou para quê? Para apoiar um processo que era uma consulta interna. E em 2 semanas, foram mais ou menos 14, eu acho que ela fez até uma desprorrogada um pouquinho, você teve aqui cerca de 130 contribuições. Dessas 130 contribuições, a Bárbara começou a trabalhar com a ideia de agrupar por tópicos. Porque eram, né, você começa a ver bem definido aqui, ó, modelo misto, fluxo, consulta interna pública, eram coisas particulares. Algumas dessas questões que surgiram colocaram o seguinte, mas por que não poderia ser feito antes? Porque a demanda reprimida é tão grande que, poxa, cara, mas olha só, peraí, não existia consulta interna há 2 anos atrás. Agora tem consulta interna com a possibilidade de você comentar. Não tinha 1 ano atrás.
Mas a demanda que ele queria, na verdade, lá no início do processo. Ele queria começar a discutir e debater com o grupo executivo, com o grupo técnico, há 4 meses antes, e não no final. Mas eu acho que é um exemplo legal, bacana para cá. E aí, comunidades, né? A gente liga lá com o Cipriano, com o que ele falou, comunidades internas. Enfim, vamos lá para a próxima. Lembrando que eu queria que a Bárbara desse o depoimento dela, ela tem uma experiência, ela tem um tempo de quem faz moderação. E isso é muito importante. E ela pontuou bem nos comentários. Então entrou uma pessoa lá que entrou reclamando. Pessoa que ia reclamar, reclamando. Ela cortou a reclamação porque estava sem fundamento. Então não ficou aquilo alimentando, retroalimentando, as pessoas perguntando de novo. Bom, tecnologia. A mudança eu acho que para a tecnologia, vamos ver também na questão da segurança mais para frente, mas tem uma mudança no desenho aí das plataformas, que as plataformas começam a conversar. Você tem situações internas, soluções internas, e você tem soluções... Tudo bem? Volta aqui então o slide. Não. Tudo bem? Voltou. Eu tentei segurar isso quanto foi jeito. Nossa Senhora! Era só para você falar um pouquinho, que era legal você dar o teu depoimento, em como que agregou. O que você achou que agregou, como agregou, Acho que na rotina da consulta. Para mim, o ponto crucial, as pessoas poderem em tempo real manifestarem sua opinião sobre o que está sendo discutido. Porque a gente perde muito do fervor, da emoção, com essa coisa de o chefe compila tudo nos núcleos, daí ele manda para o gerente, daí o gerente manda para o diretor. Essa aproximação, essa coisa da relação direta, e principalmente de você não censurar a opinião, porque às vezes a gente escreve no calor da emoção mesmo, né? E mais do que isso, você não começar um processo como esse com uma ideia dada, definitiva. Você saber que um processo desse leva a uma reconstrução de tudo aquilo que você já labutou. E isso para mim foi rico demais. Assim. Eu comentei da tua experiência com o blog, que você falou que tinha, né? Eu tenho até hoje um blog em Curitiba, que é uma compilação da cultura local. E aí a prática talvez da moderação. Você já tem isso. Você tem que saber que você não pode pessoalizar. Por exemplo, quem acompanhou a consulta sabe que a gente teve alguns comentários bem pesados, né? Mas são pessoas que estão revoltadas com o processo de trabalho, né? Estão revoltadas com a falta de atenção. Então, na verdade, você, quando está moderando uma comunidade dessa, você é a válvula de escape. Então, você também tem que entender, não é porque é você, não, é porque a instituição chegou no limite do processo de trabalho e você abriu o canal. É a mesma coisa que você reclamar com a NET, né? Isso. Pô, fantástico. É isso aí. Cortado do ouvido. É isso aí. A pessoa se sente mais acolhida também quando ela tem essa oportunidade de falar. Sim. Por mais que no primeiro momento role até uma desconfiança, porque as pessoas elas estão tão acostumadas com ambientes fakes, de discussão, que elas isso aí foi feito só para dizer que a gente participou e depois não vai dar em nada. Pelo contrário, hoje mesmo estava em discussão com a PROGE, considerações da consulta interna ainda estão rebatendo no modelo. Então, para a gente ver como não é uma coisa pontual, né? E agradecer a oportunidade de ter esse espaço, né, Antônio? Porque a gente tem aquela coisa muito de eles, porque eles. Somos nós que temos que ter a atitude e abrir o espaço. Né? Aqui é legal essa questão da pontos de vista diferentes. A comunicação aqui nesse processo, ela só fez divulgar. Divulgar não resolve muito a vida das pessoas. Aliás, cada vez menos. Mas é um processo longo. Vamos divulgar? Vamos. Mas vamos fazer o vídeo, vamos fazer um texto rápido do que é isso aqui, mas seria bom, né, que vocês alimentarem esse processo. Então a comunicação, ela só deu um empurrãozinho. E aí com a moderação o processo caminhou. Isso. Essa foi a principal mudança aqui para a cultura. Isso aí é o que a gente chama de tribuna livre, né? As pessoas estão ali, vão falar e vão querer dizer. Eu tenho um comentário está preparado para mais de uma pessoa me abordou perguntando se eu ia levar a comissão de ética ou a corregedoria. Mas levar o quê? Vai levar o quê? As pessoas te acreditam. Não. Isso é muito importante, né? Quando você abre um ambiente de tribuna livre, você tem que saber
que ali vai se pôr para fora a qualquer tipo de Isso é demanda. uma catarse. É verdade. Boa expressão, é ela mesmo. Bom, tecnologia. A questão da arquitetura. Ela vai mudando porque você tem plataformas internas, que estão aqui no nosso parque, né? Internet, portal. E você tem soluções que são externas. Então você pode, na verdade, usar uma composição. Aqui tem uma composição. Aqui tem um portal conversando com o YouTube. Simples. Isso aqui é simples, mas tem um impacto. Bom, isso aqui foi uma campanha de do ano passado, foi em setembro. Essa campanha a gente fez internamente. Ela fala sobre o consumo consciente, forma de você contratar, se informar direitinho antes de contratar um plano de saúde. Num primeiro momento, teve um início bem forte, porque foi feito um trabalho grande de assessoria e teve uma repercussão no programa da Ana Maria Braga. E aí depois ela ficou lá sozinha, ficou lá um mês, setembro, outubro. E aí eu percebia que por estar tal, as pessoas iam clicando, porque às vezes tinha uma outra informação que era importante, e aí a pessoa, aqui no YouTube, ele indica outro vídeo, quando você termina de ver, ele fala, veja o consumo consciente. Então o que isso aqui vai começando a dar? Ele vai dando vida a coisas que poderiam ficar estanques. O fato dele tá acessando aqui, ele tem um códigozinho, né, que ele incorpora ali, e aí ele não está usando o servidor aqui da ANS. Então você tem um servidor com várias coisas gravadas, acumuladas, você está usando lá. E também ajuda no processo de rede, porque as redes estão todas integradas. Então é uma solução que está lá pronta, que eu estou trazendo para cá para uma solução que é a plataforma da agência. Por favor. Comunicação, eu tenho aqui um post no Facebook. Aqui tem um Twitter. Tem vídeo no Twitter? Tem. Não tinha. De um ano para cá tem. Então você pode fazer um Twitter com um textinho, aí você pode embutir o vídeo. E aqui, ó, que legal, meu celular. Vou mostrar para vocês, é de verdade, está lá comigo. Acho que não, só a capinha. Vai ver que não é branquinha, a capinha é branquinha. Isso aqui? Olha lá. Tá? Então o que é isso aqui? Primeiro, você começa a trabalhar uma ideia de uma identidade visual única. Você não fica criando várias coisas. Você vai criar... Essa comunicação já vem trabalhando assim há algum tempo. Trabalha assim para a internet, trabalha assim para o portal. Então você tem um motivo que você vai sugerir, porque é isso aqui que as pessoas mais compartilham na rede. O que chama mais atenção na rede é a imagem. O infográfico também é bastante compartilhado e o vídeo. São 3 elementos todos visuais, não por acaso. Então, você tem a imagem aqui no post, você tem a mesma imagem aqui, ó, dentro do vídeo. Quando você sobe o vídeo para o YouTube, você coloca lá, miniatura. Aí você, usa a mesma imagem. E aí você tem esse mesmo mecanismo, você pode colocar um conteúdo conversando com a rede e no celular. No celular tem uma particularidade. Eu não sei se vocês repararam, aqui em cima, tá vendo? Está em S, Facebook, Twitter, sei o quê. A gente está aproveitando a imagem. Quando você compartilhar o post, você vai jogar para frente para uma pessoa que não conhece. Aí você já vai levando o endereço da ANS no Facebook, no Twitter, no YouTube. Aí, só que se você clicar nessa imagem, esse texto, que é o texto do post, não vai aparecer nessa mesma situação se ele estiver no celular. O celular muda. Esse texto aqui, olha aqui, é o mesmo texto. Ó. Ele vai aparecer aqui embaixo. Ó. Por isso que a gente pegou essa barrinha, com a ajuda do pessoal da criação, e jogou a barrinha para cima. E, claro, embasado em exemplos. Hoje, um exemplo bem sucedido de rede social no Brasil, de órgão público, é o Conselho Nacional de Justiça. E eu acho melhor. Porque eles são felizes na forma que eles trabalham a informação e na forma como eles estão trabalhando a aproximação com o público. E agora também, bem interessante, da CGU, Controladoria Geral da União. Todos eles com uma postura bem clara, com uma abordagem de serviço. Então, tem ali não é assim, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, na semana que passou, fez um encontro com juízes. Não é isso.
cidadão, você conhece o direito do consumidor? Então ele usa muito as leis, que é uma coisa que a gente pode fazer aqui. Você pode jogar um termo, declaração de saúde, e vincular com a norma da declaração de saúde. Trabalhar com as leis para ir alimentando o processo. Então você tem na mesma imagem, você tem a mesma identidade. O celular resolve o problema porque isso aqui funciona como legenda. Só antes de avançar. Isso é importante porque é um ecossistema em rede, biblioteca única. Significa que o vídeo está lá no repositório dele, ou está na rede dele, que é o YouTube. O slide está no SlideShare. Cada um está no seu ambiente, né, um ambiente que vai reforçar mais aquele movimento daquele conteúdo daquela rede. Concorrência cooperada por quê? Porque o meu vídeo não vai, o YouTube não briga com ele, não briga com ele. O YouTube está aqui dentro do Twitter conversando com o Twitter tranquilamente. Até melhorando, né? Dando mais. E a audiência cruzada, o próprio termo já está dizendo. Quando eu faço isso aqui, se ele clicar, ele vai aumentar o retorno lá no YouTube. Se ele entra no portal, ele aumenta o retorno do YouTube. Quando eu coloco o post aqui e tem um link aqui, e é um link encurtado, depois o Bruno vai falar um pouquinho sobre isso, e é um link encurtado, ele está mandando também para o portal. Então está tudo conversando. Tá? Governança. Está acabando já. A política de uso não tem muito segredo. Tem várias hoje. Você entrar lá, você tem política de uso especificamente sobre órgãos públicos, né? Porque se pegar a IBM já é diferente. A IBM, todos os servidores podem criar blogs. Cada servidor, cada colaborador da IBM é um porta-voz da marca. Impressionante. Por quê? Porque é uma consultoria no mundo inteiro, né, com times de trabalho que vão trabalhar um ano e se dissolvem, né, e precisam da virtualidade para gerar o processo, o teletrabalho, enfim. Né. E assim, no caso do público, elas têm uma preocupação com... Basicamente, eu talvez peguei essa aqui, isso aqui aparece muito lá. E aparece também no manual da CEPOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo. A gente está usando a CEPOM o tempo todo como... Eu vou começar a ficar com vergonha de participar dessa apresentação. Ela no caderninho das falhas infinitas. No manual da CEPOM, você tem vários itens. Né? Esse aqui é o que aparece sempre, aparece também na Embrapa, aparece na Fiocruz, que é a dificuldade que você tem do eu pessoal com o eu profissional. É muito difícil. Porque não tem muito mais essa barreira. Eu diria isso aqui, eu traduziria isso aqui da seguinte forma: bom senso. 2 palavras. É bom senso. Tem coisas que eu coloco no meu perfil, Antônio, eu até estava pensando que eu coloco, se não vai nessa, não, é governo. Eu boto lá, eu achei interessante a greve do Gari que aconteceu no Rio de Janeiro. Assim, do ponto de vista, achei interessante. Quer dizer, mas tem coisas que você vai colocar no teu perfil que, independente de você ser Antônio, independente de você trabalhar na INS, já são por si só ridículas, ou são disparates. Não quer dizer que você está na INS. Né? Então, assim, é muito mais um grau de percepção e até, que a gente estava conversando outro dia lá na comunicação, de segurança do que você está expondo ali. Tem pessoas que colocam check-in, horário que entra, horário que sai, que voa, que volta. Não vejo assim, utilidade nisso, eu particularmente. E quando você vincula esse pessoal com o profissional, pode ficar mais complicado. Né? Aqui já teve uma situação, 3 anos atrás, que uma pessoa citou uma outra pessoa. Aí vieram perguntar qual era a ação. Eu falei, a minha sugestão é a seguinte: se não tem política, não tem ação nenhuma. Se não tem política, é uma coisa arbitrária que vai ser feita. Agora, a pessoa que falou sem nem bom senso. Então, assim, não, assim, o que os tópicos abordam? Se é uma informação que você vai colocar que você tem dúvida, então se você tem dúvida, você não tem que colocar. Né? Se você coloca, vai ficar registrado. Se colocou, não é para colocar e depois tirar, que é pior. Né? Os casos mais clássicos, chegam a ser até primários, tem acontecido com empresas Nestlé, elas colocam informações, o relacionamento delas não é bem sucedido, depois elas tiram. É pior a emenda do pensamento.
Enfim, ele só fica aqui me estender, mas tem aí uns preceitos, 10 mandamentos, existe aqui também. Tá? Agora, esse aqui é bom senso. A gestão de riscos, na rede, eles existem e estão crescendo muito com o uso do celular. A gente acha que não, mas eu acho que na rede é mais difícil, porque no e-mail a gente começa a reconhecer. Quando você recebe um comunicado do Imposto de Renda, do Bradesco, na rede é um pouquinho mais complicado. Bruno, fazer um link aí, me É rápido. Bom, em termos de segurança de redes sociais, em termos de segurança de rede, bom, a cada dia o golpe em redes sociais então está crescendo e o pessoal está cada dia ficando mais criativo. Então, quando o Antônio falou de links, muitas vezes um dos golpes veja o vídeo que fizeram de você e bota um linkzinho desse tamanho que usa um encurtador de link. Você realmente, quando você vê aquele link, você não sabe para onde você está sendo direcionado. Quer dizer, essa é uma das formas de o cara instalar um código malicioso para acessar a sua máquina. Não só a sua máquina, como o seu celular. Quando eu digo que o Antônio acabou de falar que o celular hoje é uma ferramenta que todo mundo utiliza, não só os computadores, os tablets, então, o celular é o mais desprotegido possível, porque ninguém lembra que o celular é nada mais que um computador de bolso. E que e hoje todo mundo acessa a internet pelo celular. Mas quantos aqui dentro tem um antivírus no seu celular? A maioria não tem. O nível, eu acho que não chega a 30% das pessoas não tem um antivírus. O resto, 70% não tem antivírus no seu celular. Então não tem uma proteção. E por isso que eu estou aqui, para convidar vocês também para o dia 26 agora de março, no IHGB, a gente vai fazer uma palestra sobre segurança em redes sociais, quer dizer, os golpes mais utilizados, aqueles menos utilizados também, você saber reconhecer, saber se proteger um pouco daquilo que você posta. O que você posta, você tem ideia de que você postou uma coisa, quanto tempo, se você, não quero cancelar aquilo, você excluiu, quanto tempo aquilo fica realmente na rede? Quanto tempo você abriu uma conta no Facebook, quanto tempo você leva para excluir essa conta? Para não ter mais aqueles dados lá? Ninguém sabe isso, mas são 90 dias. Quer dizer, o que você posta hoje pode ficar mais 90 dias ou pode ficar para sempre. E aí que o Antônio entrou e falou, o bom senso é o principal na segurança da informação também. Bruno, só deixa claro que a sua palestra vai ser para o pessoal da INEF, que está sendo transmitido ao vivo. Sim. 15 mil pessoas. Eu não sabia que tinha esse público todo. A minha palestra vai ser para o pessoal da ANS. 15 mil pessoas vão chegar lá. E estão todos convidados. E faz parte do nosso projeto de Faz parte da nossa campanha de conscientização e segurança da informação. Foi bem generoso, né? A gente tem 147 inscritos hoje no canal. Ele falou 15 mil. Mas pegando o exemplo bem interessante, quando você faz ao vivo ou grava, isso fica no canal armazenado. Não quer dizer que você só 147 viram. A primeira palestra de segurança da informação, se eu não me engano, já teve mais de 300 acessos. Um assunto interno que acho que é de interesse de muita gente. Despertou a audiência para isso. É o último agora. Bom, tem um guarda-chuva aqui, vocês viram os objetivos, vimos os objetivos, vimos as abordagens, as dimensões e as tecnologias. Aí, qual seria, para a gente pensar, né, e cada vez mais usando a ideia de rede, o nosso principal dificultador no dia a dia, quando a gente pensa em tecnologia, para usar todo o potencial que as redes oferecem, sejam essas aqui ou sejam outras que venham surgir? É uma tecnologia que ainda reproduz a ideia do silo, do compartimentado.
Peraí, qual é a pergunta? Qual é das tecnologias que a gente usa no dia a dia que ainda dificulta muito o uso da rede, essas possibilidades de troca, de comunidade, de interação? É, o que você falou lá no começo, o slideshare. Não, o e-mail. Quem acha mais? SlideShare, a segunda foi e-mail, mais alguma? Em termos de tecnologia não social. A banda da quantidade de acesso chegado. É o e-mail. O e-mail, ele todas as organizações que começaram processos de rede, e aí voltando à ideia da rede social corporativa da organização, né, você consegue migrar um pouco mais a interação. Você passa a usar menos o e-mail. É como se o e-mail, aquela ideia da mensagem privada e mensagem para o grupo, estivesse dentro da rede social. E aí você não usa tanto o e-mail. Porque o e-mail é mais imediato, está no dia a dia. Né? Você não vai, no teu dia a dia de trabalho, muitas vezes tem o mesmo procedimento que você tem no Facebook. Você tem lá uma notificação, você clica, abre e vê. O trabalho é o e-mail. Então esse é o principal concorrente da ideia da rede. Aí, acho que é o último. Aí tem esse pensamento do dia, ou da semana, do mês, ou do ano, ou da vida, não sei. Que é o desses caras, desses consultores, que falam sobre ele da HP e da Oracle. Da HP e da Oracle, dessas duas empresas. Isso aqui foi bem legal, porque fala-se muito do Google, tal, da busca, mas essa busca aqui não tem contexto. E as redes trazem contexto. Se você está numa organização, uma organização, na verdade, são várias redes, não é uma rede em torno disso aqui, e elas vão conversando em momentos e tempos diferentes. É isso. Perguntas? Espero que sim, porque se não tiver pergunta, foi muito ruim. Eu falo a mesma coisa. Sempre que eu faço uma palestra, a minha pergunta, o pessoal fica atentivo. Mas eu acho que muita gente tem assim, um certo receio de utilizar, quer dizer, até de liberar a rede social para dentro de instituições do governo. Né? Muitas vezes com medo do que os próprios funcionários, os próprios servidores ou colaboradores vão falar. Porém, eu vejo isso como um avanço, porque desde o momento que a própria instituição está se criando um perfil para se comunicar com a comunidade, com o público em geral, não haveria o porquê desse bloqueio dessa comunicação com seus próprios servidores. Né? Então eu acho que foi um avanço, eu acho que está de parabéns a iniciativa. Legal. Agora eu acho, sim, só Claro. complementar, que na verdade a gente tem que fazer um movimento de se aculturar também do Sim. que a gente faz com isso. Porque assim como tem áreas especificamente que esse trabalho colabora demais, também tem outras áreas que não faz o menor sentido do ponto de vista, ou a gente tem que buscar um sentido para isso. Porque aí as pessoas também não veem, né? Quer dizer, usar por usar não é razão. Então a gente tem que fazer todo um movimento de falar o que eu faço com isso agora e o que isso pode melhorar o meu Traz processo valor, de né? trabalho. Tá o valor que vai agregar. Aí, justamente nesse ponto que você falou, de aculturar, foi uma ótima deixa para fazer mais um merchandising. O que fez da apresentação. Quem ainda não tiver, quem tiver organizando sua grade de cursos do ano, vai ter um curso em abril que vai falar exatamente sobre isso. A ideia do curso. Por isso que está lá, teoria e prática em rede social. Trazer um pouquinho de algumas abordagens, não é ficar claro, mas tem alguns autores que são interessantes, e trazer para a prática. E aí usar várias tecnologias, tem uma tecnologia da TI que está entrando, que também é bem interessante, usar todas as tecnologias, ver como é que essas tecnologias podem ser interessantes no teu processo de trabalho. 20 horas, você vai entrar, o pior que você vai sair é igual como você entrou. Então, vale a pena, assim, quem não tiver aí fechado a grade, ou tiver escolhendo alguns cursos, vai ser interessante.
A abordagem vai ser essa, trabalhar a mudança de cultura, esses enfoques. Até para a gente perceber, né? O que posso melhorar? Porque às vezes eu nem sei Isso. o que eu posso fazer. Aí não adianta também a gente abrir, Isso. que a pessoa olha e na verdade o que ela sabe às vezes fazer ali está muito Exatamente, pessoal, né? exatamente. E também para trazer, porque é importante ter a participação, e é legal que tivesse pessoas de várias áreas, para trazer muito a percepção que você tem da área. Porque a percepção que você traz, às vezes numa área fim, é bem diferente daquela que você imaginou. Por isso que eu trouxe esse exemplo da fiscalização. Ela foi clara em apoiar um processo de trabalho que todo mundo entende, consulta interna. Consulta pública. Se não fosse consulta interna, seria consulta pública. Poderia ser usado aquele mesmo mecanismo numa outra rede, enfim, em outro ambiente, para apoiar a participação da sociedade. E eu acho que é importante a gente falar também que a gente vem fazendo, do ponto de vista estrutural, né, um esforço no sentido de liberar, a gente conseguiu liberar o Facebook, o YouTube também está, de uma certa forma, o máximo que a gente está podendo, ele está liberado, mas a gente está fazendo um teste, porque o grande problema é que o YouTube ele impacta muito. Então a gente está fazendo uma análise da rede para poder ver quando a gente tiver o período de transmissão de arquivo, né? Quer dizer, se a gente usar com responsabilidade, com bom senso, na verdade eu acho que dá para todo mundo fazer o uso da ferramenta e a gente continuar a nossa produção, né? Mas não é continuar com foco? Na verdade, sim. A princípio, sim, e a gente está ajustando. O que a gente está fazendo? Você. Exatamente, sim. Mas aí a gente tem que fazer um ajuste aí para a gente poder chegar a um número. Não dá para a gente tirar o gargalo sem a gente ter feito esse estudo. Né? Então a gente está fazendo um estudo para ver como é que a gente vai. Mas o Facebook é aberto? O Facebook está aberto, né, para todo mundo. A sociedade, de um modo geral. Está aberto no nosso Fire, você consegue usar o que você quiser do Facebook. Apenas, todo mundo também deve saber que as nossas conexões, obviamente, as institucionais, elas são todas monitoradas. Então, a gente faz um controle do ponto de vista de custo, né? Quanto as pessoas estão gastando, como é que é isso, por conta da gente fazer essa análise. É isso. E é assim em qualquer lugar. Não é assim na Inés. É assim em qualquer lugar. Eu acho, e aí eu vou. E aí é até legal, achei. Porque na ESP tem o Wi-Fi, onde eu faço meu doutorado. Aí você pode, na aula, com o seu tablet, acessar o professor falar uma coisa, essa referência deu. Poderia ter procurado. Sim, mas aí você entra na mesma regra da infraestrutura, ou seja, se fosse bloqueado, você ficaria bloqueado no seu pelo Wi-Fi do mesmo jeito. Na sexta, no dia que a gente entrou, que foi dia 27, é até legal você estar aqui, eu fui lá, comentando, então não sabia se podia abrir ou não. Naquele dia, para mim, foi a notícia mais importante. Não foi entrar. Assim, entrou no Facebook foi legal, entrou no Twitter foi legal, mas eu abria, porque, na verdade, você não estava abrindo, você não estava impactando só a tecnologia. Está impactando o que vai acontecer, não é? Porque como as pessoas vão se comportar? As pessoas estão se comportando bem até o momento. Assim, mas o que é comportar bem? Pois é, o que é comportar bem do seu ponto de vista não é o comportar bem do ponto de vista dela, né? Mas, por isso a gente colocou a política de uso, foi bem acessada, as pessoas viram e tal, mas foi um passo grande. Eu considero para a mudança de cultura guardado as proporções, um passo bem grande. Uma analogia que eu sempre uso para isso é o telefone. Todo mundo aqui tem acesso ao telefone para ligar para fora e nem por isso sai fazendo barbaridades, algum caso ou outro. Mas, via de regra, todo mundo é maduro o suficiente para bem utilizar, em bom senso, né, o telefone e, da mesma forma, os acessos que vão sendo conquistados. A gente está, assim, do ponto de vista de infraestrutura, o que acontece? A gente saiu de uma rede muito pequena, né, que estava super engargalada, e a gente melhorou a rede. E aí, com isso, a gente ainda não tirou as cópias. A nossa ideia é até, em algum momento, a gente conseguir tirar as cópias. Mas acho que Só que, na verdade, a gente já, quando veio a nova rede, a gente aumentou em 3 vezes o tamanho de cada cópia individual. Então, a gente tenta fazer um movimento no sentido de não cercear até onde a gente puder dar o recurso que a gente dá. Inclusive, se alguém, em algum momento, precisar assistir alguma capacitação, e que, para não contabilizar nas cotas, avisando antes, a gente consegue abrir e a pessoa pode assistir. Então, a gente só faz um controle. Na verdade, para não impactar nos demais, né? Fazendo curso à distância. Isso, não tem problema nenhum. Tem também... Isso é uma boa notícia. Sim. Tem também, para áreas, talvez, que estejam mais ligadas a gestão do conhecimento, né? Pessoas, capacitação. O ganho que eu acho que a rede traz, isso que eu insisti no início.
Não é eu vou colocar lá uma informação, por exemplo, sobre qualidade de vida. A gente teve uma situação agora que gerou, né? Comentário. O que era aquilo ali, gente? Aquilo ali, as 36 comentários, eu achei ótimo. Claro, gerou. Eu tinha que resolver o problema lá. Mas eu estava achando ótimo por quê? Ali era um retorno, de certa forma, um pouco do clima organizacional, as pessoas queriam falar e tal. Mas você pode usar esse aprendizado se você acompanha, se você modera com informação. E aí você vai dando informação. Poxa, mas vocês estão falando que os núcleos, mas aí você pode, olha, de repente a área que está cuidando desse processo poderia pontuar, olha, mas foi feita uma pesquisa em 2010, você participou? Não é número de... Mas, ó, estou dando informação, nós estamos pensando nisso já há algum tempo. É mais nesse sentido, você joga informação, você vai sempre tentando jogar a discussão, qualificando a informação para frente. Essa é a diferença de moderar, no sentido... Você pode moderar no sentido de tentar cortar para acabar a discussão, ou você pode moderar no sentido de, com bom senso, de levar para um caminho que possa acrescentar alguma coisa no processo. Por exemplo, quando for indicado o próximo diretor, os próximos, a gente vai poder assistir essa batida, que era uma dificuldade, a gente não conseguia assistir, porque não tinha canal. Pode. Quer dizer, a questão do canal aí... A informática foi bem para mim. Não, a questão do canal é que é de fora. Aí a gente depende, às vezes, muito como vem o sinal de fora. Se for transmitida, tiver na internet, é transmitida sempre pelo Senado. Não, algumas às vezes eu já fui acompanhar algumas e eles não transmitem todas, porque tem muitas sessões acontecendo simultaneamente. Então muitas vezes as sessões... Às vezes o vídeo está lá disponível logo em seguida. Aí fica disponível no site do... Hoje a gente já pode, usando essa ideia do transmitir assim ao vivo, câmera de webcam, por exemplo, quando a colegiada já pode transmitir a colegiada. Porque ainda não tem, a gente está tentando ver se tem essa câmera aí, eu estou usando, né? De estimação. Mas já pode usar. Se quiser, essa questão da transparência da colegiada já está equacionada. Eu tenho outros movimentos... Pode assistir do teu computador. Tá? Pode assistir do teu computador. Você hoje, a gente, por exemplo, agora, nesse momento... Lá no HGP? Não. Nesse momento, a gente está aqui, ó. Estamos falando aqui no espaço aberto, certo? Nesse momento, o sinal está ao vivo, no canal da ANS, no YouTube e na intranet. Tem 8 pessoas de fora acessando. E tem 8 pessoas de fora acessando. Do seu próprio computador. Do próprio computador. Porque pode ter gente, por exemplo, que eu avisei, um amigo meu da Fiocruz, Paulo, vou falar sobre rede. Que legal, você não tem que botar na lista de presença. Na semana, no último espaço aberto, que foi a participação da Ângela, que falou sobre judicialização, a gente fez um movimento que foi inédito aqui, eu acho, que eu saiba. A gente pegou a transmissão, fizemos a transmissão ao vivo, no espaço aberto. Logo quando termina a transmissão, ele sozinho ele grava. Ele já disponibiliza essa gravação no YouTube para quem quiser acessar. A palavra saiu, se quiser depois acessar lá 1 hora, 2 horas depois. Mas esse material da apresentação serviu para um post. Então a gente integrou, né? Um processo interno, também foi um material que foi útil para, sei lá, pesquisadores de direito, enfim, pessoas que se interessam pelo tema. Nós somos produtores de conhecimento, né? Nessa área complementar. Tem um ganho bem grande aí. Tantas dissertações, agora ainda há pouco a Tatiana Vargas defendeu a tese dela de doutorado, tá sabendo? Não. Foi lá na ISP. Participação social. Não, sim, Tatiana, vi a apresentação, sim. Vi, tá ótimo. Pois tem que convidar para o espaço aberto. Por exemplo, a tese da Tatiana... Organizou a diretoria colegiada, todas as atas da Câmara Suplementar. Pode ser apresentada e pode ser transmitida e depois fica registrada. Isso é bem simples, assim. Resolve o problema aí de pós-produção, se é uma coisa cara, enfim. Antônio, eu acho que é importante a gente pontuar um pouco isso que você já colocou na sua fala. É a mudança cultural e o amadurecimento pouco do servidor, da própria empresa, para o que essa mudança significa. Quando você cita o exemplo do trabalho que a Bárbara fez, foi interessante aquela questão. As pessoas entraram meio fazendo catarse mesmo, né? Até com alguns termos assim, que você, num processo institucional, não deveria teoricamente utilizar. Mas volta tudo. E não perceberam, alguns não percebem ainda, que eu hoje tenho canal, até mesmo para não ter bom senso para fazer meu comentário, mas eu tenho canal, então eu já dei um passo.
daqui a algum tempo, a minha percepção vai ser como é que eu vou utilizar este canal, não só para reclamar e até ser um pouco descortês, mas também para gerar a mudança no processo de trabalho, ou participar efetivamente da mudança que eu quero que vai acontecer, utilizando esse instrumento, essa ferramenta que hoje a gente tem e que até então não tinha. Acho que o grande momento que a gente está, e aí é uma questão que se coloca para dentro também, para a gente, é como a gestão enxerga, não só a GECOMS, é óbvio que a comunicação é a área específica responsável da FAP, mas como a INES como um todo enxerga essa participação, qual o objetivo dessa participação, qual o objetivo enquanto gestão, o que eu faço com isso. Eu posso achar que está demais, as pessoas não estão tendo bom senso nenhum, então é melhor acabar, nem de longe a gente gostaria que fosse, é óbvio, mas eu posso aproveitar isso para perceber, porque comunicação interna é algo que há muito tempo se bate na tecla que a gente precisa melhorar. E a gente está caminhando, está dando cada vez um passo a mais para melhorar essa comunicação, integrar, fazer com que as pessoas consigam falar umas com as outras de uma forma mais ágil, mais fácil, até consigam se expressar sem nenhum tipo de... sem nenhum medo, porque hoje a gente ainda tem isso. Tem gente que comenta às vezes, será que eu devo colocar na Danitrans um determinado comentário sobre determinado assunto? O que será que vai ser feito com este meu comentário? Como será que vai ser encarado este meu comentário? Então eu acho que é esse salto agora que a gente, de qualidade, vai ter que dar. É um desafio para todos. Uma coisa interessante, pegando essa linha de raciocínio, nenhuma dessas empresas que a gente viu, salvo as empresas que trabalham com inovação, IBM, Google, né, que não é o público, como se diz, elas têm essa... Não tem essa questão do que é, falei aqui antes, o que é interno, o que não é. Porque está muito no dia a dia. Então, salvo essas empresas, que nessas empresas o CEL, que é o cara que ao mesmo tempo define o que é a política, o que é a estratégia, ao mesmo tempo implementa, e muitas vezes é o próprio cara que entende de tecnologia, ele também interage só nessas empresas. A alta gestão ainda acha essa conversa que a gente acabou de fazer aqui agora, ou talvez muito operacional, ou é como se não visse muito valor. Por isso que o exemplo, quando eu trago para a consulta interna, ele é muito importante. Que ele se reproduza o tempo todo. Talvez um exemplo desse da qualidade de vida seja um aprendizado para que se aprenda a moderação. Vamos conversar isso lá no curso em abril. Moderação. Como é que a gente pode fazer? Como é que funciona? Como é que não funciona? Porque é o ponto. Porque quando eu não conheço, quando é o novo, quando é o diferente, eu tenho um certo receio. Nesse curso vocês vão estar discutindo a questão do moderador. O que me parece, o papel do moderador ali, ele é essencial, ele é vital para que culturalmente até a organização, né, se modifique, cresça, né, para assimilar essa nova ferramenta. Né? Nesse curso vocês vão estar discutindo esse papel do moderador? O que você tem lá no início, ele definiu comunidades internas, comunidades externas. O que você tem nessas comunidades? Você tem ciclo de vida. Tem aquele negócio do ciclo de vida do produto? Parecido, muito parecido. Você vai criar um processo, que foi quando a Bárbara falou que queria fazer lá o negócio da consulta, você faz um movimento, você inicia o processo. Você vai iniciar um processo de uma rede, você vai induzir. Comunicação, ali naquele momento teve esse papel, ela induziu. Aí, cresce a rede. Continua sendo acompanhada. Chega um momento que nas comunidades mais avançadas e mais orgânicas, IBM, talvez um dos vários exemplos no Brasil e fora do país, você não precisa ter ninguém induzindo, não. Porque já se chegou a um estágio de maturidade ímpar que as pessoas colaboram por causa do teletrabalho. O cara trabalha no Brasil, trabalha no Japão no mesmo projeto. Então não precisa ninguém dizer para ele que se ele usar o documento colaborativo para escrever um texto a 10 mãos é melhor do que usar um e-mail. Exatamente. Esse é o ponto. Agora, se eu estou, mas se o meu processo de trabalho é o papel, fica descolado, não fica? É um problema do público. E legal você falar, comunicação, tecnologia, tudo bem,
Mas não é a realidade, porque o processo de trabalho aqui ainda está ali burocrático, né? Está mudando, mas não vai demorar. Mas o que pode melhorar? A participação, a sugestão, a construção, isso já pode melhorar. E aí a questão da moderação é isso, você perceber que você entra nesse processo e tem um papel para exercer ali, para construir, para jogar a discussão para o caminho. Jogar para cima, né? E aí mais, se tem uma política clara e definida, se a postura está correta, você pode cancelar. Aí pela política. Não é para escrever, a gente colocou, não sei se a gente colocou, não escrever em caixa alta. Porque a caixa alta significa você gritar, você agredir. Não, palavrão, palavras baixo calão já é naturalmente filtrado. Enfim. Mas o gerente está aceitando melhor? Não estou falando gerente de comunicação, que ela gerente, assim, eu acho assim, gerência no órgão público, a gerência, na verdade, é que vai modelando. Eu acho que cada vez tem acontecido mais isso. Como os indivíduos têm falado isso também, nas empresas privadas também. Vai modelando a estratégia da organização. É um processo de formação, é um processo de... Por exemplo, agora, tem um exemplo concreto que aconteceu ontem. A nova equipe vai entrar semana que vem, né, trabalhando nisso. Fizemos um tutorial. O pessoal da assessoria também está trabalhando na divulgação do portal. O tutorial é um tutorial que a gente fez agora para a operadora, né, que é um processo específico para entender como é que vai mudar. Semana que vem vai entrar... Vai incorporar todas as outras demandas. Isso, vai incorporar as outras demandas. No dia 19 vai entrar a RN, que vai também impactar no consumidor. A ideia é pegar o vídeo do consumidor, que vai mudar muito para melhor a central, e aí, diga-se de passagem, eu tive uma experiência na semana retrasada de tentar reclamar com a Anatel, eu não consegui. Pelo site? Ouvi. Não consegui. Lembrei, né? Você vê que eu tive um raciocínio rápido, né? Antônio, ele não está só aqui não, está indo até para a França. O Renato acabou de... Para a França, agora o Renato Sassou. Lembrança da família. Não, Renato servidor daqui. Servidor, com certeza. Está para doutorado na França. E aí, assim, e não foi legal, difícil em todo sentido, a arquitetura do portal, o sistema muito ruim. A gente vai pegar o vídeo tutorial da semana que vem, vou entrar RN no ar, e vai usar esse vídeo tutorial para casar com a ideia do dia do consumidor. E esse vídeo vai estar, no YouTube. Então, quer dizer... E o pessoal da área ajudou você? Ajudou. Então, assim, mas ele vai poder acessar o YouTube, ele vai poder acessar o Facebook. Poxa, mas se o post vai estar chamando para o vídeo no YouTube, né? E vai estar conversando com o portal, está tudo se falando. E 80% é de informação. Acho que é 70% ou 60%. É bem alto ainda. E aí o disco INS fica respondendo. Fica respondendo as mesmas coisas. Aí gasta o tempo lá. Essa coisa do estar dentro, né? Até para a gente aprender e perder o medo do processo. Né? Essa questão que você tem várias ferramentas, quanto mais a gente conseguir falar, se aproximar, e eu falo assim, posso falar muito de cadeira porque eu brinco, eu sou datilógrafa de computador, então eu sempre me assusto com determinadas coisas. A gente tem que perder esse medo. E perder esse medo é de ambas as partes, né? Da instituição. Se a gente olhar, eu tenho uma ferramenta, eu posso, por que não utilizá-la? Com regras claras, com consenso, com aquilo que cabe numa instituição, como a nossa, uma instituição pública, que tem responsabilidades, etc. Eu não posso colocar determinados comentários que eu estou entrando num processo que vai para fora do custo. Um servidor. E aí eu tenho que ter a consciência, que é uma coisa que a gente discute enquanto a gente promove. Eu estou ajudando a melhorar a imagem. Se eu acho que a imagem está ruim, eu estou ajudando a melhorar ou estou ajudando a piorar? Então a gente também tem esses dois lados. Mas também para dentro, às vezes a gente sente falta, não só disponibilizar, você falou isso, não é só disponibilizar, mas é ter uma aproximação para dizer, olha, isso aqui você pode usar desta forma, acontece desta forma, isso acontece. Se eu tiver alguma dúvida, se eu tenho algum receio disso aqui, pode estar externamente ou não. Esse processo de aproximação também para dentro, ele tem que... Na prática, eu
Uma opinião minha, minha opinião pessoal é ótima, mas redundante com a entidade. Assim, não e se existia a barreira do que é interno e o que não é interno, eu acho que nunca existiu. Mas se existia, hoje ela não existe. E aí é muito de uma política mais ou menos conservadora, mais ou menos avançada, como o exemplo da IBM, que cada um é o porta-voz. E não é. Deixa a camisa. E não é qualquer coisa, porque na verdade não é lá, assim, estou pegando um exemplo muito de contraste aqui, só para exagerar mesmo. É blog, o cara que é um blog. Não, assim, e ele conta, tem palestra dele, Mauro Segura, ele é diretor de comunicação e marketing lá, que teve problema com uma pessoa que falou que alguma coisa na rede, aí deu um problema, e todo mundo conhecia ele, gerou um problema, derrubou o servidor e tal. Tiveram que conversar com ele, depois ele não repetiu. Mas é uma liberdade bem grande. Liberdade bem grande. Eu gosto de liberdade bem grande. Não, eu acho que pode parar por aqui, não tem horário. Pessoal, uma salva de palmas aí para o... Na internet. E logo vai estar disponível a apresentação. Em 3.